Feliz sábado para todos é o nosso desejo. O assunto de hoje é não desistir. Vamos orar. Pai, o Senhor que está no céu e estás também aqui presente através do Espírito Santo, nós te suplicamos, Pai Santo, que esteja conosco para que tenhamos a coragem de nunca desistir, permanecer sempre até que o Senhor volte e nos cele para a vida eterna. Pai misericordioso, toma-nos em tuas mãos, abençoa cada um dos ouvintes, cada um daqueles que nós servimos e a quem nos servem. Nós nos entregamos inteiramente em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Como nós falamos, não desistir. Em Filipenses 4,13, diz o seguinte, Filipenses 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse verso é pequeno, mas é um verso de grande poder. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem fortalece você? Se tua fortaleza é Cristo, é o Espírito Santo, é o Pai, então você pode tudo. Porque aqui é a promessa de Deus, é tudo posso naquilo que me fortalece. Mas o que é tudo? Tudo aquilo que é para a honra e glória de Deus. Muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos maus, diz Tiago. Vamos pedir segundo a vontade de Deus. Pai Santo, faze tudo segundo a tua vontade. Esta é a oração. Uma escritora inspirada por Deus disse o seguinte: nada temos a temer quanto ao futuro. Nada temos a temer quanto ao que virá, a menos que esqueçamos o que Deus fez por nós no passado. Se Deus fez tudo por nós até hoje, Ele continuará fazendo e nós não devemos temer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, é o que Deus promete. E em Mateus 5, de 14 até o 16, diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma candeia e coloca-se debaixo do alqueire, mas coloca-se em cima do velador, para que alumie a todos os que se encontram em casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Nós temos um chamado de Deus, nós temos uma incumbência a ser desenvolvida. Eu digo para vocês que eu fui chamado para pregar o Evangelho. Não prego bem. Eu me dedico a conversar com as pessoas, a perguntar se são cristãos, se eles têm uma crença, se eles temem a Deus, se eles conhecem o plano de Deus para ele. E eu tenho boas respostas e muitas pessoas dizem, já encontrei, estou encontrando, estou procurando, e a gente vai dizendo, aconselho a ler a Bíblia, entrega um livro nas mãos. Temos distribuído muita literatura. E eu acredito que a literatura precisa ir para as mãos dos filhos de Deus, como caem folhas no outono. Muita literatura, porque eu tenho visto muitas conversões, muitas entregas através da literatura. Eu confesso que a leitura sempre fez bem para mim, da Bíblia e dos livros que falam dela. E aí é isso que nós devemos descobrir em nós. Não desistir, porque Cristo disse que aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Então Mateus, ele fala sobre este aspecto aí. E no livro de Salmos, no capítulo 1, nos versos de 1 a 3, diz assim: feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Assim o seu prazer está na lei do Senhor,
e na sua lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada à beira das águas, que no seu tempo certo dá o fruto. Que conselho extraordinário! Salmos 1, de 1 a 3. Feliz é aquele que anda no conselho de Deus, no conselho dos santos e não vive no conselho dos ímpios. E não se detém para conversar nem perder tempo com pecadores. Antes, medita na lei de Deus dia e noite. Esse medita não é apenas ler e ficar pensando, é praticando. Porque a prática é quem leva a uma ação, ela é eficaz, enquanto somente o estudo puro é eficiência e não eficácia. Nós precisamos caminhar para um momento de prática. E é isso que vai nos dar, então, o poder, a entrega, a vontade. Vontade é o desejo de fazer coisas boas, coisas certas. E coisas certas somente é dada por Deus. Meus prezados, é isso que nós precisamos fazer. Entregar-se nas mãos de Deus. Dar liberdade para que Ele esteja conosco. Dar liberdade para que a sua palavra habite em nós e ela seja eficaz. Que possamos, então, fazer, praticando, seguindo, amando a Deus e ao próximo. E quando você ama o próximo, respeita os mandamentos do 5º ao 10º. E quando você respeita e honra a Deus, obedece os mandamentos do 1º até o 4º. Guardar puramente os mandamentos não salva. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Mas a graça permanece em nós se nós fizermos a vontade daquele que é poderoso. Jesus disse lá em João 14, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Os mandamentos são a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, é isso que o agrada. É isso que Ele pede de nós, é fazer a vontade dEle. E uma das vontades dEle é que nós preguemos o Evangelho, espalhemos a palavra por todo lugar. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, em todos os confins da terra. E só assim virá o fim. O fim está próximo, nós estamos vendo isto. As profecias se cumprem a cada dia. O que é que está faltando? Terminar a obra de pregação do Evangelho para as nações. Eu espero que cada um de nós façamos alguma coisa para que isso se cumpra. Deus está aguardando a nossa atitude, a nossa ação em respeito de pregação do Evangelho. Ele diz, ide. É um imperativo. Pregai o Evangelho a todos, até os confins da terra, e então virá o fim. Nós precisamos que Cristo volte o mais depressa possível. O mundo não presta mais, nunca prestou, depois do pecado. E nós temos, então, o desejo que Cristo volte para recomeçar uma nova vida, assim como era no Éden antes do pecado. Mas para isso temos que terminar a nossa missão, que é de pregar o Evangelho. Façamos isso, meus prezados, e que a graça de Deus esteja conosco. Vamos orar. Pai Santo e Eterno, toma-nos em Tuas mãos, mais uma vez te pedimos. Senhor, opera em nós a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. É o que o Senhor nos ensinou a fazer. Pai misericordioso, nós pedimos que o Senhor tome-nos em Tuas mãos e faça, Senhor, segundo aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Um feliz sábado para todos vocês.